Olá, boa noite! Hoje a gente vai dar início a uma série de lives que eu vou trazer para vocês com convidados, com bastante gente interessante, bastante assunto relacionado à saúde da mulher, obviamente, mas com bastante. A gente vai pegar as perguntas de vocês que eu tenho recebido ao longo desse tempo e através de uma explicação nas lives, a gente vai conseguir atingir um público muito maior, em vez de ficar respondendo. Às vezes a gente não consegue dar atenção e responder todo mundo. E por isso, esse mês de maio, eu vou me dedicar a vir aqui conversar sempre com vocês. Às 8 horas, eu deixei mesmo, escolhi e vocês escolherem. Acabou que 8 horas da noite, né, às 20 horas, horário de Brasília, foi o mais votado. Então, eu vou passar aqui. A princípio, gente, eu vou deixar terças e quintas. Vamos ver se as pessoas vão se adaptar a esse horário às 20 horas, tá? Mas nada. Boa noite, Amanda. Boa noite, querida. Mas a gente, ao longo desse período aí, a gente vai conversando e trazendo bastante coisa interessante. Essa quinta-feira, às 20 horas, eu também vou entrar aqui para conversar com vocês. Eu vou botar uma caixinha de perguntas para vocês colocarem um tema que vocês querem ver nessa quinta-feira. Mas é um prazer, aproveita, gente, curte a live, compartilha a live para que mais pessoas possam chegar aqui para conversar com a gente. E à medida que que eu vou conversando, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui que eu vou tentar responder a todas vocês, tá? Então, hoje o nosso tema, nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho. Boa noite, querida. Boa noite, querido. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos exercícios íntimos que eu tanto ensino aqui para vocês, para a saúde íntima da mulher. Porque muita gente me pergunta, muita gente sai fazendo de uma forma muito aleatória, sem um propósito. E é importante a gente entender a razão de você estar fazendo esses exercícios. Então, por que a gente faz os exercícios íntimos? E é isso que eu vou contar um pouquinho hoje para vocês. Mas antes, gente, eu quero aproveitar e tirar uma dúvida que eu tenho recebido constantemente no meu direct. Quando eu mostro para vocês que eu estou apertando a região íntima com os dedos, é porque aqui, isso é um modelo de silicone, para mostrar a contração, eu tenho que apertar. Mas quando você vai fazer em casa, você vai fazer a força somente com a região íntima, sem usar as suas mãos. Então, é só a força com a pepeca. Nada de colocar a mão para fazer a contração. Então, essa é uma pergunta que eu tenho recebido constantemente. Então, já aproveitando aqui para tirar a dúvida de vocês. Quando forem fazer em casa a contração da musculatura pélvica, a musculatura da vagina, faça somente com os músculos, nada de usar as mãos como eu mostro aqui no vídeo, mas lembrando que eu só mostro realmente porque é um modelo, isso aqui é um modelo anatômico de silicone, tá? Mas, então, por que a gente deve praticar, né? Por que as mulheres devem fazer os exercícios íntimos em casa? Eu sempre falo, gente, que é o seguinte, a gente precisa fazer uma comparação. Se eu estou falando que são exercícios para um grupo muscular, né? Eu estou falando de músculo. Do mesmo jeito que eu tenho músculo nos braços, do mesmo jeito que eu tenho músculo nas pernas, eu também tenho músculo na minha vagina. Então, o meu canal vaginal, ele é muscular. E como os outros músculos do nosso corpo, eles também precisam de exercícios. Acontece que a gente costuma muito dar atenção a outros músculos que a gente vê e que a gente usa com mais frequência na nossa cabeça, como, por exemplo, a minha perna, o meu abdômen, o meu braço. Mas a gente deveria também se preocupar com os nossos músculos íntimos. São eles, né, que vão garantir que a gente não tem incontinência urinária, que a gente não tenha incontinência fecal, que a gente tenha os nossos órgãos pélvicos localizados onde eles deveriam estar, como no caso da mulher, o útero, no caso o intestino, a nossa bexiga. Então, esses músculos, eles têm que ficar fortes o suficientes, funcionando de maneira correta, para que
tudo funcione corretamente, tanto a parte da nossa sexualidade, tanto a parte da nossa continência, né, que é a função também de sustentação desses músculos pélvicos. E isso é muito importante. E é por isso que eu sempre venho aqui reforçar com vocês a importância da gente trabalhar a musculatura íntima. Além disso, os benefícios, eles vão muito além. Talvez o principal objetivo que vocês ouvem falar quando eu falo de pompoarismo, quando eu falo de exercícios para a região íntima, é a melhora do prazer. Porque quando a gente faz os nossos exercícios ativando a musculatura do canal vaginal, a gente potencializa, por exemplo, os orgasmos, né? Então, a gente consegue melhorar a nossa relação com a nossa sexualidade, né? Então, isso de trabalhar os músculos pélvicos, talvez é a forma mais conhecida que a gente tem, né? O objetivo, né? O melhor benefício que a gente conhece é justamente a melhora do prazer. Só que os exercícios pélvicos vão muito além disso, né? Os exercícios perineais, eles vão muito além. Eles também são capazes de melhorar a cólica intestinal. Quando, na verdade, eu trabalho, né, os músculos do meu assoalho pélvico, eu também consigo melhorar a minha circulação de sangue nessa região. Consequentemente, durante o período menstrual, eu acabo tendo menos cólica, porque eu tenho menos produção de coágulos dentro do meu útero para ser expelido, né? O útero não tem que fazer tanta força para expelir esses coágulos, né? Então, para você, mulher que tem cólica, é uma ótima oportunidade de tentar um método que não é através de nenhum medicamento, e sim através de exercícios físicos, né? Consequentemente, eu também tenho uma possibilidade de aumentar os hormônios sexuais femininos, como o estrogênio. Consequentemente, eu também evito ou reduzo os efeitos maléficos. Ai, oi, Dani! Eu também reduzo os efeitos tão ruins da nossa TPM, né, da tensão pré-menstrual, que altera tanto o nosso humor, né, o nosso bem-estar. A gente fica realmente bem debilitada nesse período, né? Algumas mulheres mais, outras menos, mas não é realmente um período com bastante oscilação de humor, né? Por conta das alterações hormonais. Então, é outro benefício dos nossos exercícios íntimos. Como eu falo, dão a possibilidade de aumentar os nossos hormônios sexuais, né, como o estrogênio, eu também tenho uma melhora do nosso, tanto da libido quanto da lubrificação durante o período do climatério e da menopausa. Qual a diferença, né, de climatério e menopausa? O climatério é aquele período que antecede a menopausa. Então, é aquele período em que a mulher, ela tá ainda, o corpo dela tá se adaptando a essa queda. Então, às vezes ela menstrua, depois ela passa 6 meses sem menstruar. Quando ela entra num período de 12 meses sem nenhuma menstruação, ela tá entrando aí no período da menopausa. E esse período na vida da mulher é um período marcado por intensas mudanças, né? E essas mudanças, elas ocorrem tanto fisicamente como internamente, né? Então, por exemplo, fisicamente, a mulher, ela tende a ter uma diminuição da lubrificação, uma diminuição do desejo sexual. Essa mulher também começa a ter aquelas ondas de calor provocadas justamente por conta da oscilação hormonal. Essa mulher, ela começa a ter o seu canal vaginal atrofiado. Então, ele começa a ficar mais fininho, consequentemente, ele fica muito mais sensível. E aí, ele ficando mais sensível e ressecado, ele tende a machucar mais. Então, as mulheres, por exemplo, no período da menopausa, climatério e menopausa, elas tendem a falar que não quer ter relação sexual justamente por conta desses efeitos negativos. E aí os exercícios íntimos, eles vêm aumentando a lubrificação, aumentando a oxigenação dos tecidos, aumentando a circulação, então chega mais sangue naquela região, trazendo esse conforto melhor para a mulher. E esse aumento da lubrificação, ele é extremamente importante para que essa mulher, ela tenha uma relação sexual mais saudável. Aí pode ser que alguma mulher vire e fale assim: ah, mas eu não tenho vida sexual ativa. A melhora da lubrificação não é só
para a vida sexual ativa. É para permitir com que ela faça exames ginecológicos de forma mais confortável. Então, você imagina, se ela tiver um ressecamento muito grande vaginal, às vezes o simples fato de fazer um exame preventivo já vai trazer bastante desconforto, já vai trazer bastante dor para essa mulher. Muitas mulheres acabam postergando a ida no ginecologista justamente por conta disso. Uma outra vantagem da prática dos exercícios físicos é equilibrar a nossa flora vaginal, que eu falo tanto para vocês. Já até passei aqui, já vi que alguém mandou sobre por que a Cândida volta, então é o momento da gente conversar um pouquinho. A nossa região íntima, a nossa vulva, que é essa parte externa, e a vagina, elas têm bactérias. E essas bactérias são bactérias que vivem harmoniosamente na nossa região íntima, evitando justamente com que você tenha uma exacerbação de bactérias ruins que provocam doença. Então, eu brinco que essas são as bactérias do bem, as bactérias boas que a gente está falando. O problema é quando há um desequilíbrio dessa flora bacteriana, né, dessas bactérias boas que a gente acaba tendo uma exacerbação, uma superproliferação das bactérias ruins, que são as bactérias que causam as infecções ginecológicas, causam as vaginoses bacterianas e também os fungos, também há proliferação de fungos, como o fungo que causa a cândida, né, o fungo da cândida que causa a candidíase. E tudo isso acontece tanto no período da menopausa, tanto para aquelas mulheres que lavam incorretamente a região íntima. Por isso que eu falo tanto para vocês da importância do cuidado adequado com a nossa região íntima. Também acontece naquelas mulheres que têm um intestino que não funciona corretamente, e aí é um outro benefício da atividade física para a região íntima, que é melhorar o nosso trânsito intestinal. Então, a gente vai com mais frequência ao banheiro, evacuar, né, fazer cocô. Então, a importância de manter uma flora bacteriana vaginal equilibrada é justamente para trazer mais saúde. E também outra coisa, se a gente pensar na parte sexual, quando nós mulheres estamos com infecções ginecológicas, a gente também tem dificuldade de ter relação. Muitas vezes a gente não consegue porque sente desconforto e também, claro, existe a chance de algumas infecções serem transmitidas para os parceiros e parceiras. E também porque durante o período, às vezes, medicamentoso, né, o período do tratamento, o médico vai pedir para que você faça a suspensão das suas atividades sexuais. Então, é extremamente importante. Então, também, quando eu falo disso, eu falo também que esses exercícios, eles vão fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, fazendo com que essas bactérias do bem, elas funcionem adequadamente, equilibrando assim também o nosso pH da vagina, tá? Por isso que eu falo muito para vocês da importância da escolha de um bom sabonete e lavar corretamente a nossa região íntima, porque o equilíbrio da flora vaginal, ela também passa pela higiene. Falo muito para vocês, sempre faço vídeo aqui falando da importância de lavar adequadamente, porque a gente tem que lavar a nossa região íntima somente por fora. Nada de colocar nem água, nem sabonete na parte interna, mas isso vai ficar para uma outra conversa. Agora a gente vai voltar aqui para falar dos nossos exercícios íntimos. Então, como eu falei para vocês, atividade física em geral a gente já sabe que faz o nosso intestino funcionar melhor. Agora, atividade física voltada para a nossa região pélvica, melhor ainda mais, né? Porque quando a gente aciona os nossos músculos, quando a gente aciona os nossos músculos perineais, quando a gente aciona os nossos músculos abdominais, quando a gente trabalha a nossa respiração, quando a gente trabalha a nossa postura, que a gente faz tudo isso durante a prática da atividade física para a pepeca, a gente consegue melhorar o nosso trânsito intestinal. E uma outra coisa que eu gosto de ensinar para vocês é a massagem abdominal, massagem intestinal, para justamente ajudar a eliminar essas fezes que costumam ficar paradas. E, gente, fezes no intestino, né, fezes que ficam muito tempo no intestino, elas acabam fazendo mal para vários sistemas, né? Faz mal para a pele,
faz mal para o nosso emocional, faz mal para a nossa pepeca. Então, assim, realmente ele é excelente, né? Esses exercícios, eles são excelentes para melhorar o nosso intestino. Uma outra coisa importante é falar da importância da prática da atividade física para a nossa região íntima, do pompoarismo, para mulheres gestantes. Lembrando que mulheres gestantes precisam da liberação do seu ginecologista e obstetra, né, que vai estar te acompanhando. E é importante que seja após o 4º mês de gestação, né? Passado o 1º trimestre, que é um período ali marcado por bastante insegurança, é um momento muito decisivo, um momento bastante delicado, né? A gente sabe que ali a gente precisa tomar mais cuidado por conta do risco de aborto, né? Então a gente precisa tomar um cuidado maior. Então, nesse momento é importante que você não pratique atividade física para a região íntima, mas passado o 4º mês, né, iniciado o 4º mês, vale a pena conversar com seu ginecologista, seu obstetra, e se tiver tudo ok, você está liberada para praticar os exercícios físicos. E por que eles são tão importantes durante o período gestacional? Durante o período gestacional, a gente também tem uma bomba hormonal, né? Os nossos hormônios, eles estão à flor da pele, eles estão em pleno vapor. Então, essas adaptações que são feitas no nosso corpo, elas acontecem justamente por conta dessa cascata hormonal. E uma dessas adaptações, um dos hormônios que são secretados durante o período gestacional é um hormônio que deixa nossos ligamentos, articulações bem frouxinhos, que chama relaxina, né? E esse hormônio, ele pode também colaborar para o surgimento, por exemplo, de dor, para o surgimento de incontinência urinária durante o período gestacional. Então, aquela mulher que às vezes relata pra gente assim, tô grávida e agora que eu tô grávida eu tô fazendo xixi perna abaixo, eu não posso tossir, eu não posso fazer nada, que acaba perdendo xixi. E isso acontece muito no período gestacional. Então, a prática do pompoarismo pode reduzir esses episódios, né? Então, quando a gente trabalha o fortalecimento dessa musculatura, a gente trabalha a reeducação desses músculos pélvicos, a gente consegue ter uma gestação mais tranquila sob esse ponto de vista. E uma outra coisa também que é importante a gente não deixar passar é que os exercícios pélvicos também ajudam essa mulher durante o parto e após o parto, que também são 2 momentos bastante delicados da vida da mulher durante o trabalho de parto, né? Durante o parto normal, ela precisa que essa musculatura esteja bastante íntegra. Obrigada, Alexandre. Que essa musculatura esteja bastante íntegra para evitar justamente lacerações, né? Então, durante o trabalho de parto, não ter uma laceração muito grande, porque lacerações pequenas podem ocorrer e é esperado, mas a gente deseja que esse períneo esteja o mais íntegro possível no pós-parto, né? Então, é super importante essa preparação do nosso canal vaginal, e os exercícios do pompoarismo são super benéficos também para esse momento. E o segundo momento, que seria o pós-parto, também é extremamente bacana que essas mulheres tenham trabalhado essa musculatura durante a gravidez e até antes da gravidez, para que no pós-parto, também um momento extremamente delicado, principalmente quando eu falo de incontinência urinária para essas mulheres, ela já está preparada para dar continuidade a esses exercícios no pós-parto, né? E aí, obviamente, a gente também aí já vem com uma regulação hormonal, melhora, né, da circulação dos nossos músculos pélvicos. Então, a importância da gente dedicar um momento do nosso dia para cuidar da nossa região íntima, do mesmo jeito que você dedica o seu tempo para ir numa academia, cuidar do seu corpo. Eu tô indo na academia para cuidar da minha saúde, eu tô indo na academia porque eu quero ficar com um corpo mais bonito. A gente também tem que lembrar de cuidar da nossa região íntima. E quando eu falo isso, gente, eu não tô pedindo para que vocês parem um momento do dia, meia hora, 40 minutos, 1 hora, como a gente acaba fazendo na academia. Na verdade, o treino da musculatura íntima, como é um grupo muscular muito pequenininho,
a gente precisa se dedicar muito menos. Então, o treino da musculatura íntima varia aí de 5, 10 minutos, né? Então, a gente não vai gastar muito tempo fazendo esse treino. E é um treino que você pode fazer em vários locais, né? Você não precisa ir para uma academia fazer, né? Então, você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer na sua cama, você pode fazer na sua sala. Então, você tem a liberdade de praticar os exercícios íntimos em vários momentos do seu dia e em vários locais, o que acaba trazendo essa facilidade pra gente, pra nós mulheres, durante a prática do pompoarismo. Eu, particularmente, eu tenho o hábito de trabalhar momentos na minha cabeça. Então, eu gosto de trazer uma rotina. Eu acredito que quando a gente estabelece uma rotina, fica muito mais fácil, né, gente? Então, por exemplo, eu gosto de associar os meus exercícios pélvicos quando eu abro o meu Instagram e começo a assistir os meus vídeos. Quando eu estou fazendo com uma paciente minha, com uma aluna minha, eu gosto também de estar fazendo junto com ela. Eu gosto de acordar, tomar o meu café da manhã e sempre que possível, se eu estiver em casa, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, eu sou professora, então eu saio para dar aula. Então nem sempre eu consigo nesse horário da manhã. Mas às vezes logo após o almoço eu tenho um tempinho entre um paciente e o outro. Então assim, é possível a gente ajustar. Mesmo que numa rotina muito maluca como a minha e eu acredito que muitas de vocês também têm essa rotina maluca, a gente que trabalha fora, a gente que é mãe, a gente que é esposa, enfim, a gente que assume 1000 tarefas e ainda chega uma pessoa e fala assim pra você, agora você também, além de todas as tarefas que você ainda tem que malhar a pepeca. Mas justamente por saber que no dia a dia a gente tem essa correria, a gente tem essa rotina, né? Esse dia a dia, essa rotina muito agitada, é que eu tô trazendo para vocês uma proposta de atividade física fácil, adaptável a várias realidades, universal, porque quase todas as mulheres poderão praticar essa atividade física. Já conversei um pouquinho com vocês em alguns vídeos aí, quem é que pode, quem é que não pode, mas vou repetir aqui. Fica esperando aí que eu vou falar com vocês. Então, eu trago para vocês uma atividade viável, porque não adianta eu falar assim, você vai ter que ir para uma academia específica para fazer um treino do assoalho pélvico, porque não é viável, né? Não é viável a gente ter uma atividade a mais no nosso dia a dia, sendo que pra gente já é uma maluquice. Então, assim, realmente a minha proposta é de trazer algo que se encaixe na rotina de qualquer mulher. E outra coisa, tem vezes a gente ir para uma academia, pagar mais uma academia. Então, assim, eu já faço minha academia. Tem que fazer, gente, não adianta. Tem que fazer atividade física, porque o sedentarismo, ele também não é bom para nossa região íntima. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Mulheres sedentárias têm muito mais chances de desenvolver problemas íntimos que mulheres que praticam alguma atividade física. Mas uma coisa também importante, a escolha da atividade física, ela tem que ser pensada para cada indivíduo, né? Então, por exemplo, a gente sabe, isso já está muito consolidado na nossa literatura, que treinos de alto impacto, né? Por exemplo, crossfit, se você não tiver uma preparação boa, o meu cachorrinho, se você não tiver uma boa preparação do seu assoalho pélvico, ele pode acabar prejudicando também ainda mais esses músculos, né? Então, a gente fazer uma boa escolha também da nossa atividade física, pensando no nosso assoalho pélvico, tá? Então, eu quero fazer aqui agora um bate-papo mais prático com vocês, mostrando como é que a gente aciona corretamente essa musculatura. Então, eu quero que você aí de casa, você pode estar me assistindo aí voltando do trabalho, você pode estar assistindo deitada na cama, você pode estar no meio de uma praça, você pode estar num shopping, não importa. Eu quero que você aí da sua casa, mulher, faça agora comigo esse exercício. Eu quero que você se concentre lá na sua pepeca,
lá na sua vagina. E eu quero que você tente fechar a sua vagina como se você estivesse pensando assim: eu preciso fazer xixi, mas não tem banheiro aqui perto. Então, como que eu vou segurar esse xixi aqui agora? Lembrando, gente, que isso aqui é só um treino. Eu não quero que você esteja no banheiro prendendo xixi. Por favor, que fique muito claro isso. Então, eu quero que você imagine que você não pode fazer xixi agora porque não tem um banheiro aqui perto. Então, contraia pra mim, eu tô fazendo junto com vocês, tá? Contraia pra mim a sua vagina e a gente vai contar. 1, 2, 3 e a gente vai relaxar. Vamos tentar de novo? Eu faço daqui e vocês fazem daí. Vou mostrar com o meu modelo, mas lembrando que a mão eu só tô mostrando aqui pra vocês. Eu estou mostrando como que deve fazer. Que foi, Fox? Olha o Fox aqui. Eu só vou mostrar pra vocês com a mão, mas aí vocês vão fazer como eu falei com vocês. Aperta e segura. 1, 2, 3 e relaxa. Aí eu quero saber, você conseguiu? Se você não conseguiu, você vai repetir pra mim mais 3 vezes. Do mesmo jeito. Aperta, segura. 1, 2, 3 e relaxou. E agora? Será que você conseguiu? Ah, Liliana, eu acho que sim. Gente, o Fox tá latindo desesperadamente aqui, porque ele quer atenção. Se você não conseguiu, vamos mais uma vez? Aperta, ó. Então, segura 1. Ô, Lu, que bom que conseguiu. 2, 3 e relaxou, tá? Agora, pra você que já conseguiu, se você não conseguiu, eu sugiro que você tente mais um pouquinho, 3 segundos. Mas pra você que já sabe que conseguiu, vamos dificultar um pouquinho? Então, a gente vai lá, ó. Aperta e segura. 1, 2, 3, 4, 5 e vamos relaxar. Quero ver se você vai conseguir. Eu vou fazer mais uma vez, vou mostrar pra vocês como é que faz aqui no nosso modelo e eu tô fazendo junto, combinado? Então vamos lá. Apertou 1, 2, 3, 4 e 5 e relaxa. Bom, se você já conseguiu o de 3 segundos e o de 5 segundos, muito provavelmente você já sabe como fazer essa contração e o seu músculo, né? O seu assoalho pélvico, ele tem respondido. Não dá pra gente saber, obviamente, eu teria que estar avaliando cada uma de vocês, o grau de força que vocês têm, tá? Mas a gente já tem uma noção que essa musculatura é uma musculatura que está respondendo bem, ou seja, uma musculatura que está funcionando, tá? E isso é um sinal muito positivo. Então, a partir de agora, quando vocês estiverem assistindo os meus vídeos, onde eu mostro para vocês o funcionamento, como é que a gente deve fazer, você vai conseguir reproduzir esse exercício em casa. E uma outra coisa que eu sempre falo, muito importante para vocês também, é que vocês podem estar ouvindo a sua música preferida. Ah, eu tô ouvindo, sei lá, tô ouvindo, seja um pop, seja um rock, seja um funk, seja um sertanejo, não importa. Você tá ouvindo sua música favorita, tenta fazer a contração do seu assoalho pélvico, da sua pepeca, no ritmo da música. Tentando não ultrapassar muito nessa fase inicial 10, 15 segundos de contração. Ou seja, o que é 10, 15 segundos? É apertar e segurar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tente chegar no máximo a 15 segundos. E 15 segundos já é uma contração a um nível bem intermediário para difícil, porque muitas mulheres não conseguem sustentar essa contração por muito tempo sem uma prática regular. Então, nesse momento, eu prefiro que você capriche no de 3 e no de 5 do que pensar em contrair muitas vezes, tá? Muitos segundos, né? Sustentar por muito tempo. E uma outra coisa importante é quantas... Ai, Lu, que maravilha! Parabéns, amor, parabéns. Quantas vezes eu posso fazer por dia essa contração?
Gente, o ideal é que você possa fazer 2 vezes por dia. Então, você pode começar repetindo esse movimento de 3 e de 5 segundos 10 vezes tranquilamente. Faz 10 vezes de manhã, faz 10 vezes à noite, tá? É tranquilo, não vai sobrecarregar a sua musculatura. O que a gente precisa aprender, gente, é a escutar o nosso corpo. Se você tá sentindo que tá ficando muito difícil, você tá ficando muito fadigada, né? Tá cansando de fazer esse exercício, obviamente que um cansaçozinho leve ali é normal, mas ele tem que passar rápido. Agora, se isso tá ficando pesado, você tá sentindo dor, né? Tá ficando tensa no ombro, tá puxando muito a barriga, tá puxando muito o bumbum, é hora da gente rever. Tá? E aí é importante você tomar bastante cuidado com a execução correta. Por isso que eu sempre passo para vocês exercícios mais leves, porque ali é como se fosse um recorte, né, gente? De um momento do exercício que eu tô mostrando para vocês. Isso tá inserido num propósito maior, né? Dentro de uma prática de atividade física. E aí, o meu objetivo é trazer com frequência para vocês esses exercícios, seja ali nos rios, né, com videozinhos de uma forma bem descontraída, mas também aqui durante lives, né? Então eu quero ver se eu entro para praticar com vocês com uma frequência muito maior do que eu tinha feito, né? Então assim, agora eu tô conseguindo ajustar a minha agenda para que a gente possa fazer isso. Então hoje, o que eu quero deixar aqui para vocês é justamente isso. É a percepção da musculatura íntima. Eu quero saber se todos vocês que estão assistindo esse vídeo vão conseguir reproduzir esses exercícios. Então, vamos lembrar mais uma vez? Então, a gente vai apertar a nossa região íntima, não vai usar as mãos. Nesse momento, eu só tô usando aqui para mostrar para vocês, mas você vai contrair como se você quisesse segurar o xixi, porque não tem banheiro aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai apertar e segurar 1, 2, 3 e relaxa. E aí, você pode repetir esse movimento 10 vezes. Se você conseguiu, vamos tentar fazer o de 5 segundos comigo? Então, vamos lá. Aperta 1, 2, 3, 4, 5 e relaxa. Olha uma coisa importante. Enquanto eu estava mostrando aqui para vocês, eu estava fazendo o exercício com a minha região íntima, né? Com a minha pepeca. E uma coisa importante que você tem que tomar bastante cuidado é não prender a respiração durante o treino. Porque quando a gente prende a respiração, a gente aumenta a pressão dentro do nosso abdômen e, consequentemente, esses exercícios não ficam bem feitos e nem vai te fazer bem. Então, tente contar em voz alta 1, 2, 3, para que você automaticamente se obrigue a respirar. E isso é muito importante. E uma outra dúvida de vocês que eu recebo com muita frequência é: eu posso fazer sentada, eu posso fazer deitada, eu posso fazer em pé? Você pode fazer na posição que é... Aí, acabou de mandar. Você pode fazer na posição que te deixa mais confortável. Obviamente, sentado é mais fácil que em pé, tá? Porque quando a gente tá em pé, a gente tem a ação da gravidade fazendo com que os nossos órgãos, né, da nossa pelve fiquem mais, botando mais pressão nos nossos músculos. Então, acaba sendo mais difícil. Então, o que você pode fazer? Deixa eu lembrar aqui o nome dela que me mandou. Camille. O que você pode fazer? Você pode começar a treinar deitado e sentado, né? Começa deitado, depois passa para sentado e, posteriormente, você vai fazer em pé. Luana, então, por favor, né? Vamos treinar 3 segundos. Gente, meu cachorro tá impossível. Vamos começar 3 segundos para que depois... Laurinha, vem pegar seu cachorrinho. O ideal é que você comece com 3 segundos, para que depois você passe para 5 segundos. Então, vamos caprichar, vamos treinar com 3 segundos, para depois a gente passar para 5, depois a gente sobe para 7, depois a gente sobe para 10, ok? Então, é super importante que a gente respeite o processo. Não adianta a gente já querer
sair pompoarista, não, só porque eu tô conseguindo fazer o exercício eu já virei uma pompoarista. Não, gente, é preciso a gente respeitar o nosso processo. Primeiro eu começo trabalhando a minha musculatura de forma bem gradual, para que lá na frente a gente consiga ter exercícios mais complexos, um tempo muito maior. E aí, uma coisa super importante, a partir de quando que eu começo a observar os resultados? Gente, a prática do exercício físico, ela é gradativa, então a gente vai tendo o nosso ganho de forma acumulativa. Então, a gente vai ganhando e vai ganhando cada dia um pouco mais. Isso vale para qualquer exercício. Não seria diferente para a nossa vagina. Então, os exercícios pélvicos, eles também são acumulativos. Eu vou melhorando a partir da prática constante. Por isso que eu falo que uma grande importância em qualquer atividade física é a constância. Se a gente se adapta àquilo, se encaixando bem na nossa realidade. Ah, Liliana, eu não tenho tempo de fazer 2 vezes por dia. Vamos colocar 1 vez por dia, e a partir do momento que você vai fazendo aquilo de uma forma mais automatizada, mais fácil, a gente vai conseguindo aumentar o tempo. E lembra sempre de uma frase, gente, antes feito do que perfeito. Isso vale para tudo na nossa vida. E como qualquer atividade física, eu prefiro que você faça menos vezes, mas faça corretamente. E de forma otimizada, os resultados, eles tendem a aparecer nas 3 primeiras semanas já de treino. Ah, e por quanto tempo, né? Por quanto tempo que eu tenho que praticar atividade física com a minha pepeca, né? Com a minha vagina. Gente, como qualquer atividade física, ela precisa ser constante. E por isso que eu falo de adaptação, por isso que eu falo tanto para vocês dessa parte da constância. Porque não adianta de nada eu começar a fazer hoje, eu estou me sentindo super bem depois de 1 mês de exercício e vou parar, porque eu já consegui o que eu queria, né? Minha musculatura já tá ótima, ok, vou parar. Aí o que vai acontecer? Vai dar um tempinho, sua musculatura vai voltar ao que era ela antes. E o pior, com o passar do tempo, ela pode ficar ainda pior, né? Então a gente precisa entender que do mesmo jeito que você vai na academia, que você precisa continuar indo na academia, você também precisa fazer os exercícios do seu assoalho pélvico. Não tem jeito, tá? Precisa ser constante, precisa ser diário. Obviamente, a gente já consegue estabelecer uma rotina que nem sempre você vai precisar fazer todos os dias, mas você pode fazer dia sim, dia não. Você pode pular às vezes 2 dias, porque você às vezes está num momento intenso na sua vida, por qualquer motivo, seja profissional ou pessoal, mas a gente consegue ajustar. E esse ajuste, ele é fundamental para o sucesso. Combinado? Bom, vou deixar aqui, eu vou deixar aberta comentários pra gente, vou abrir caixinha de perguntas para vocês, porque vocês aproveitem que se tiver dúvida eu vou estar aqui respondendo vocês hoje, tá? E uma outra coisa, lembrando que eu vou voltar na quinta-feira, eu vou deixar ali também para vocês qual horário que vocês querem que eu apareça aqui, se vai ser 6, 7, 6... eu tô na faculdade. Mas se 8 ou 9 horas da noite, de repente 7 horas, qual é o melhor horário pra gente vir pra esse bate-papo? Mas eu quero que você esteja preparada pra gente trabalhar a nossa região íntima, tá bom? Deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas. Eu vou deixar a live salva aqui pra vocês e eu vejo vocês em breve. Beijo!